Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Também tu e os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. João 12:10. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituíra em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo, destoava dos conterrâneos e tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem um sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os nas convenções puramente humanas, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor da tua fé e contra a força do teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre. Também tu conhecerás o testemunho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus.
Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de colocá-las em prática em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Muita paz a todos, gente. Estávamos terminando a semana passada essa advertência feita por Alírio a respeito do comentário sobre os quadros de cura. Ele diz o seguinte: o trabalho do centro espírita real e principal de nós encarnados é atuar com os encarnados e não com as companhias espirituais dos encarnados. Existe reunião mediúnica própria para isso, que depende dos dirigentes espirituais. Devemos orientar os encarnados, mostrando uma nova visão da vida, para que mudem sua maneira de viver e de enfrentar essa própria vida. É isso que a gente chama de despertar da consciência. Na verdade, a gente tem uma consciência só. Mas essa consciência, ela pode estar fixada em alguns departamentos da vida e da nossa mente. Por isso que André Luiz nos trouxe o estudo da casa mental, que está no livro No Mundo Maior, Instruções do nosso irmão Calderaro. Ele explica que a mente, ela tem 3 grandes departamentos. Tem a nossa região subconsciente, região consciente e região superconsciente. E o que é interessante nesse livro é que ele dá as estruturas neurológicas que estão respaldadas por essas determinadas níveis de consciência da pessoa. É muito interessante isso, sabe? Coisa que a gente não tem ainda muito bem documentado do ponto de vista de neurociência. Algumas coisas a gente já sabe, e sabe muito bem, mas não do nível que André Luiz nos trouxe. E olha que esse livro é de 1957, se eu não me engano é de 56. Sabe? Então, ele explica que lá que as pessoas que vivem do automatismo e do hábito, mais da forma instintiva de viver, isso é, as pessoas que vivem de suas emoções sem conscientizar essas emoções, elas vivem num padrão mental que ele classifica de subconsciente. A pessoa não percebe o que está acontecendo. É por isso que a gente costuma dizer, e isso é uma definição clássica de emoções, né? Que elas são praticamente totalmente inconscientes, né? Elas são reações mentais e físicas que surgem em determinado fato ou circunstância, seja ela positiva ou negativa, que vai te gerar transtornos, alterações orgânicas, como aceleração do coração, da frequência cardíaca, alterações das suas glândulas endócrinas. Isso tudo é inconsciente, ou, que a gente costuma dizer, subconsciente. E olha que 70% da humanidade vive desse jeito. E não sou eu quem está dizendo isso, são os trabalhos de neurociência. A grande massa da população
hoje em dia, no mundo, eu não estou falando do Brasil, não, nem estou falando de Andradina, estou falando do mundo, vivem através de suas emoções, sem ter a consciência plena daquilo que ele está sentindo. Então são pessoas que vivem na primeira andar da casa mental, entende? Eles vivem sem pensar no que sentem. Você já imaginou o que é isso? Você não pensar no que você está sentindo? Você não refletir nem classificar o que você está sentindo? Você não saber o que você está sentindo, porque isso não traz sabedoria. Entende? A pessoa fica escrava daquilo que ele sente, sabe? O segundo andar da casa mental é o que ele chama de andar consciente, que é onde está o esforço e a vontade da criatura na luta cotidiana do nosso dia, que a gente está encarnado aqui e a gente tem que conviver com os outros. Então é o nosso padrão humano de viver. Então esse segundo andar da nossa consciência diz respeito às situações humanas que você está vivendo. Normalmente a gente costuma dizer isso de consciência humana. Entende? E o terceiro andar, que é a casa das noções superiores, é onde está a nossa superconsciência, é onde está a nossa casa, como o nome já diz, própria moralizadora, é onde estão os seus princípios éticos de como agir. E nesse nível a gente costuma usar o termo de consciência espiritual. E não sou eu que estou inventando isso, não. No próprio livro No Mundo Maior, de André Luiz, a irmã Cipriana, que é a orientadora do Calderaro, ela usa esse termo, a consciência espiritual da criatura. Entende? E eu acho muito bonito, eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, sabe? Porque é uma das coisas que a gente costuma dividir, não porque você só vai agir daquele jeito, entende? Você muda e você flutua do subconsciente para o consciente e para o superconsciente. Depende do esforço que cada espírito vai fazer. Entende? Então isso tá na tua disposição de querer acessar essa área da tua mente que tem uma representação no teu cérebro de como você quer agir na vida. E o que é importante a gente saber disso? É importante a gente saber que cada criatura encarnada, no seu cérebro, tem a possibilidade de acessar todas essas áreas. Cada criatura encarnada tem a liberdade de poder usar a sua casa das noções superiores, que é o seu superconsciente ou o seu superego, para que ele seja o regente da sua vida. Isso é um dado consolidado de neurociência. E quando eu digo consolidado de neurociência, eu estou dizendo que todo mundo, rotulado como normal, ou que pode até ter um retardo leve, pode querer e escolher usar seu superconsciente para tomar esse superconsciente como modelo de viver na sua vida. Qualquer criatura. Então, quando a gente escreve isso aqui, entende? Que a gente precisa mostrar para as pessoas uma nova visão de vida, para que mude a maneira de viver e de enfrentar a vida. E quando você coloca depois, entre aspas, despertando consciência, é nesse sentido. Você vai despertar na criatura que ela existe e está acessível a ela, trabalhar o seu subconsciente, seu consciente e seu superconsciente. É essa função prioritária nossa dentro da casa espírita. Porque qual é a função básica da doutrina? Não é a melhora moral do homem na Terra? Quem diz isso não sou eu, está lá no nosso livro dos Espíritos, as qualidades morais do homem de bem. É essa a finalidade nossa. Cada um produzir sua melhora moral. Entenda, moral envolve dever, conduta e costumes que eu tenho para comigo e para com o próximo. Eu tenho que melhorar meus deveres que eu preciso praticar, a minha conduta que vai gerar o meu comportamento e os costumes, que é a forma automática de viver, que é justamente a primeira casa mental, que é onde está o meu subconsciente. Então eu tenho que trazer, entenda, dever, casa mental superior, conduta, comportamento atual,
é o nível consciente. Costumes é o hábito, que é a casa mental subconsciente de André Luiz. Entende que essa definição de moral, ela te mostra esses 3 andares da consciência que a gente tem? Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Ninguém tem que ficar brigando com os costumes dos outros. O costume dos outros é dos outros, não é seu. Ninguém tem que brigar contra o comportamento de ninguém. O comportamento é do outro, entende? Mas a gente tem a obrigação de levar os deveres que são comuns a todos nós praticarmos, para um dia a gente chegar até o Pai. É aí que está o problema. Então, o que é que a gente tem que fazer? Trabalhar deveres, entende? E a gente precisa fazer isso dentro da Casa Espírita com os encarnados, porque é essa a nossa função. Se você esclarece a importância de que é trabalhar deveres, a pessoa que tem as suas provas, expiações e missões aqui na Terra, elas vão estar trabalhando os deveres em cada departamento das provas, expiações e missões, seja em relação ao corpo, com as doenças que tem, seja em relação ao cônjuge, seja em relação à família, seja em relação ao meio socioeconômico. Então a gente precisa trabalhar deveres, que são, na verdade, obrigações morais que nos induz a uma responsabilidade de colocar em prática algo consciente, que é acessível a qualquer criatura. Então a função nossa é essa, despertar consciências. Você só consegue fazer isso com os outros se você já fez isso com você. Se você não fez isso com você, é hipocrisia e você vai ficar perdido com você mesmo. Porque ou você é uma pessoa que sabe acessar o seu superconsciente para que ele seja o regente da sua vida, e você fala isso com experiência e com sentimento do que você está falando para o outro, ou você vai ficar perdido. Você vai pode estar falando palavras, mas não vai estar tocando corações. Então, comece a fazer isso com você. Desperte a sua consciência. Olhe os deveres que a vida está te pedindo para colocar em prática e siga esses deveres. E quando a gente fala isso, não pensa você que é preciso você ter um código pleno de um livro chamado Dever que você vai ler para estudar. Esquece. Você só precisa fazer 2 perguntas para você. Só 2. A primeira é você perguntar para si mesmo o que é que eu devo fazer diante disso. Seja com seu corpo, com seu cônjuge, com a sua familiar, ou no meio socioeconômico, no trabalho. Você se convida a saber qual é o dever que você precisa executar diante da circunstância que a vida vai estar te oferecendo. Você, quando chama pelo dever, você vai estar acessando o seu superconsciente. Você vai estar acessando o ser existencial que você é. Você vai estar acessando seu espírito imortal. É lá que está gravada as leis de Deus. Então, você fazendo essa pergunta, o que eu devo fazer diante desta circunstância, a voz da tua consciência irá te responder. Melhor do que qualquer um. Porque a voz da tua consciência não é nada mais, nada menos do que o teu próprio anjo da guarda, dizendo, é assim, a gente já estudou aqui antes de você ir para aí. Você sabe como deve fazer. E depois que você tiver consciência do dever, aí você faz a segunda pergunta, se é isso que realmente eu devo fazer, por que é que eu não vou fazer? O que é que impede você de fazer o que você deve? E essa pergunta é fundamental, sabe? Porque você vai ter a resposta do teu ser instintivo, que age pelo hábito, dizendo por que não. Você vai ter a resposta do teu ego, que é a vida presente, dizendo por que não. E você vai ter a orientação do teu ser existencial, dizendo por que sim.
Você, quando junta esse porquê sim para educar o porquê não, você está se tornando uma pessoa melhor. É difícil fazer duas perguntas para ter consciência do que vai realizar? Todos nós precisamos usar da nossa liberdade para agir desse jeito. A lei de liberdade, que está no nosso livro dos Espíritos, ela se baseia sempre nisso aí. Mostrando que você é livre para fazer escolhas. E essa liberdade de fazer escolhas, a gente chama isso de livre-arbítrio. Então você tem a capacidade de usar o seu livre-arbítrio da maneira correta e tomar decisões positivas. Mas tem também a capacidade de usar o seu livre-arbítrio para sair das condições positivas e fazer o que é negativo. Uma coisa é certa, cada um vai responder pelas suas escolhas. Por isso que a mãe de André Luiz nos orienta, lá no livro Nosso Lar. Deus nos dá a liberdade e com ela nós plantamos as nossas fatalidades. Isso é o que a gente chama de consciência moral. A capacidade de todo ser humano saber escolher o que vai fazer em relação a si e aos outros, sabendo que será responsável pelos seus atos e irá assumir as consequências de cada um deles. E ninguém vai fugir da sua consciência. Ninguém precisa de juiz maior do que esse, que é acessível a cada um de nós. Então, é função nossa despertar essa nossa consciência e ajudar os outros a despertarem a consciência deles também, para que eles saibam ir em busca das respostas que precisam para as suas vidas e fazer as escolhas corretas. Então, depois o orientador dá a seguinte instrução. Sem qualquer dúvida, toda reunião onde duas ou mais chamarem por Jesus, reunirem-se em seu nome, conforme ele prometeu, ele presente, desenvolvendo o ministério de amor, de saúde e de paz. A cura real, devemos disso nos conscientizarmos, vem de dentro do ser, da sua transformação moral, da sua mudança de atitude, em relação ao comportamento existencial e não ao exterior, como alguns pensam irresponsavelmente. Vamos lá. Sem dúvida, toda reunião onde dois ou mais chamarem por Jesus, reunirem-se em seu nome, conforme ele prometeu, ele o presente. Isso é um fato. Mas aqui a gente precisa fazer uma ressalva. Para a gente entender a importância da responsabilidade que nós temos em nos relacionarmos com as outras pessoas. As formas de comunicações que a gente tem em relação aos outros são três: pensamento, palavras e ações. A gente já estudou isso. Todo mundo está careca de saber o que é isso. Pensamento, palavras e ações. Mas ainda não estamos tendo a responsabilidade de agir com consciência disso que eu acabei de falar. Porque presta bem atenção. Vamos analisar a situação do ponto de vista humano. Uma pessoa te faz um mal muito grande e te ofende. E ofende grave, pisa na tua ferida, tá entendendo? Te machuca, mas machuca lá dentro. A primeira coisa que você pensa é querer dar o troco. Se você não fala nada, se você não faz nada, consegue se conter, a coisa fica por aí e não tem problema nenhum. Porém, se você se sentindo ferido, magoado, você não só pensar em querer dar o troco, mas você falar que vai dar o troco e ofender a outra criatura, você pode responder pelos seus atos que você falou.
Legalmente já existe, do ponto de vista humano, uma série de códigos que você é responsável pelas suas palavras. Você pode ser incriminado por isso. Não estou dizendo que vai. Mas se for incriminado, realmente são coisas leves, né? É você pagar umas cestas básicas para alguma coisa por aí, né? Mas em vez disso, se você é ofendido, ferido, pensar, falar e fazer, ir lá e dar umas porradas no outro, ou matar outra criatura, aí a gravidade é grande, não é? Aí não tem jeito. Você pode pensar, eu vou te matar, não tem nada. Você pode dizer, eu vou te matar, a pessoa não morre, não vai dar muita coisa. Mas se você for lá e matar, a coisa complica. Não é? Pois é. Então, como é que a gente está se reunindo em nome de Jesus? É pensando, falando ou é vivendo? O que é que você acha que Jesus vai escutar? É você pensando, falando e vivendo diferente? É você pensando, falando, mas vivendo diferente? Ou é você pensando, falando e vivendo Jesus em sua vida? É isso que a gente tem que entender, sabe? Porque qualquer reunião de duas ou mais pessoas que chamarem Jesus, mas chamarem por comportamento, Jesus vai vir com certeza. Se chamarem por palavras, entenda, palavras o vento vai levar. Ele pode até vir em nome da caridade, para querer nos ajudar, como ele diz aqui em seu ministério de amor, saúde e de paz. Mas se você ficar só com pensamentos e falando e vivendo coisas desconexas na sua vida, esquece, gente. Jesus é bom, mas não é bobo. E nem ele aceitou ser chamado de bom quando esteve aqui na terra. Diz que bom é só o Pai que está no céu. Então, vejo pessoas falando de Jesus. Vejo pessoas se reunindo, gritando Jesus. Vejo Jesus sendo usado das maneiras mais esquisitas na vida. Mas vejo pouquíssimas pessoas vivendo Jesus por comportamento. Viva Jesus por comportamento, porque tua vida vai ser um ministério de amor. É isso que a gente precisa entender. Que a gente chame, mas que a gente entenda que além de chamar, a gente tem que ser responsável para tentar viver esse Jesus em nossa vida. É por isso que a gente fala, a gente precisa melhorar nossa maneira e conduta moral aqui na Terra. É essa a função da doutrina, é para isso que ela veio, para tornar a humanidade melhor. Jesus vem e ele vai desenvolver o quê? O ministério de amor. O que é amor? Não é o sentimento que predispõe a fazer o bem do próximo? Você está chamando Jesus para quê? Para que ele venha fazer o seu bem? Ou para que ele lhe ajude a fazer o bem do outro? Se você está chamando Jesus para o seu bem, você está enganado. Você está totalmente enganado. O maior no reino dos céus é o que mais servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Chama Jesus para te ajudar no bem do próximo. Jesus vai estar do teu lado. Ele pediu para que a gente ajudasse e se dedicasse para os menores dos pequeninos. Assim estaríamos fazendo para ele. A gente enxerga os pequeninos, a gente enxerga os que estão abaixo da gente. Estamos estudando a respeito da palavra respeito, em relação ao superior, ao igual e ao inferior. Falamos muito do superior. Se você se dedicar aos inferiores, automaticamente Jesus vai estar do teu lado. Não precisa nem você chamar por pensamento nem por palavra. Se você vive isso no seu comportamento, já é suficiente. Precisa só isso. Mas a gente não tem nem paciência com os iguais. Quanto mais com... Eu vejo pessoas que não têm paciência nem com seus pais, que são superiores. Quanto mais com os que estão abaixo. Então ele vem desenvolver o ministério do amor, que é fazer o bem de todos.
porque Ele trabalha por todos. Se você está atrás de desenvolver alguma coisa para você ou para uma parte que lhe interessa, o nome disso chama-se de egoísmo. Você está vivendo o seu, ou os seus, ou você. E isso não é bom. Jesus não vem fortalecer egoísmo de ninguém. Ele pode vir educar egoísmo. Isso sim. Sabemos que somos egoístas. Estamos trabalhando para educar esse egoísmo em nós? Porque se você não estiver fazendo isso, paciência, gente. Não fica chamando, não. Eu vejo muitas pessoas, eu atendo muitos espíritas lá no meu consultório. Espíritas médios também, sabe? Que a maioria deles fica com seus espíritos simpáticos e não consegue nem chegar perto dos espíritos familiares. E acha que estão desenvolvendo bem a função de espírito aqui na Terra. E quando a gente chama a atenção para a responsabilidade disso, uma boa parte deles ficam bem incomodados, sabe? Mas é dever nosso levar um pouco de luz para essas criaturas. A gente tem que entender isso, sabe? Então que você procure olhar o todo e ser uma participante do todo, porque você vai ter o todo junto com você. Por isso que a gente costuma dizer, precisamos sair do nosso egoísmo e entrar no holocentrismo, que é Deus com toda a natureza, sabe? Ele vem também trazer o Ministério da Saúde. Pois é. Nós realmente estamos em busca da saúde? Tem uma frase do Hipócrates que é muito interessante, é o pai da medicina. Ele diz o seguinte: antes de curar os outros, pergunta se eles estão dispostos a se libertar da causa de suas doenças. Isso foi antes de Cristo, tá? Para falar a verdade, foi 500 anos antes de Cristo. Isso vale até hoje. Você quer curar uma pessoa que é diabética? Pergunta para ela se ela está querendo se libertar de comer seu doce. E assim por diante, sabe? A pessoa precisa entender que as doenças que eu tenho, a falta de saúde em meu corpo, vem porque eu explorei, abusei, danifiquei de alguma coisa saudável em meu corpo, agindo de uma forma totalmente equivocada. Toda vez que você produz um abuso em relação ao seu corpo, você lesa os centros de força do seu corpo. Isso fica registrado no teu perispírito. É muito interessante isso, sabe? Você tem um exemplo, por exemplo, André Luiz, quando chega lá no nosso lar, que ele é tratado pelo Silas, né, Lísias, ele está lá com a cirurgia aberta, entende? Todo, as tripas de fora. Você viu lá, no filme aquilo ali é bem representativo, sabe? E o Lísias vai dando os passos e aquilo vai cicatrizando e ele olha para a barriguinha e depois está saradinho. E ele fez, estou curado? Ele fez, não, André. Você só vai estar curado quando você voltar lá para a terra. Isso vai passar para o teu corpo, você vai se corrigir daquilo que você fez errado, que causou isso, aí você vai estar curado. Então, todo abuso que eu pratico com o meu corpo, eu estou lesando os centros de força, as fibras sutis do meu perispírito. E isso fica comigo. Então, não é só a sua consciência que fica maculada porque você não cumpriu o dever. Você fica com a consciência desse jeito, mas isso fica registrado no teu corpo físico, no teu corpo espiritual. Entende? E você é quem vai ter que fazer justamente o oposto daquilo que você cometeu nesse abuso, para que você se corrija. A sua consciência vai ficar quites com a lei de Deus quando você pratica o dever e automaticamente você vai sarar os seus centros de força. E por que é importante a gente saber disso? Porque Jesus vai trazer saúde. A saúde que ele vai trazer é como eu devo fazer para me corrigir com as doenças que eu estou tendo. Ele não vem me sarar da doença que eu tenho. Ele vai mostrar por onde eu devo trabalhar para adquirir a cura. Porque a cura é minha. Se Jesus me curasse, o mérito era dele, não era meu. A doença ia continuar depois comigo.
Então, cada um será dado segundo a sua obra, e não segundo a obra dos outros. Você tem problema? Quem não tem? E aqui eu vou abrir uma aspas para falar uma coisa muito grave, sabe? Porque eu disse para vocês que é quando a gente comete abuso que causa doença. Pois é. Mas não é só no abuso, não. Quando você se recusa a ajudar os outros que estão precisando de amparo, e você não ampara diante da desgraça e da doença do outro, você também vai estar lesando seus centros de força e sua consciência. Eu vou traduzir isso numa linguagem para que você entenda. E entenda muito bem. Você está lá com seu pai e sua mãe com Alzheimer. E você faz corpo mole. Você não vai lá para ajudar nem tratar. Você deixa isso por conta dos outros. E vai empurrando com a barriga. Você marcou para a sua vida uma encarnação para você ter Alzheimer também. Porque era a função sua ajudar a sua família, principalmente aquele que te deu a vida. Entenda o que é que eu estou dizendo, gente? Porque a gente vê as dificuldades hoje em dia das pessoas das próprias famílias cuidarem de seus velhos doentes. É terrível isso. E querem passar a responsabilidade para os outros, de preferência que não sejam da sua família. E ainda querem que as pessoas façam isso de graça, porque é função do Estado, é função do governo, é função de não sei quem, é função do convênio, é função de todo mundo, menos de quem é a responsabilidade de cuidar. O nome disso chama-se de crueldade e indiferença. É o desamor por excelência. Toda vez que você age com desamor, você está se mutilando em seu corpo espiritual. Você está corrompendo a sua consciência. A gente precisa ter um pouco de lucidez a respeito disso. Para que a gente também acorde as pessoas nessa direção. Se eles vão gostar ou não vão gostar, isso não é problema nosso, é problema deles. O nosso problema é semear como Jesus pediu para que a gente fosse semeadores, tendo a semente nossa para dar a semente para o outro. Então cuida você bem daqueles que dependem dos teus cuidados, porque você vai ter a semente de cuidador para dar para aquele outro que está precisando trabalhar essa semente. Se ele vai receber a semente e vai deixar à beira do caminho, na terra infértil, ou seja lá onde for, não sei, a escolha é dele. O importante é o que você faz. Então esse ministério da saúde, é isso que Jesus vai trazer para a gente. A nossa responsabilidade diante da vida e dos compromissos nossos assumidos, para que você tenha saúde espiritual. Por isso que a gente costuma dizer que do ponto de vista da saúde espiritual, é preciso você ter esse sentimento de aprendiz, o dever consciencial e reconhecer a vida como uma dádiva de Deus. São os 3 pilares que te asseguram a saúde espiritual. Você saber que você está aprendendo. Você vai estar aprendendo junto com seu pai com Alzheimer a fazer o bem para ele. Se você se recusa a aprender, dançou. Vai passar por isso para aprender na sua própria pele o que é cuidar de uma pessoa e como deve ser cuidado. Você tem a sua consciência que mostra muito bem o que é certo e o que é errado, como a gente já falou aqui hoje. A gente chama isso dever consciencial. É aí que está o teu superconsciente, teu superego. É aí que está a casa das nações superiores. Dever consciencial. Isso está na consciência de cada criatura com a sua prova, com a seu plano existencial aqui na Terra. Você sabe, sua consciência sabe dizer que você deve cuidar bem do seu pai e da sua mãe, que eles te deram a vida. E você tem que reconhecer a vida como uma dádiva de Deus. Jamais reclamar daquilo que está te chegando. Nem reclama do teu corpo, nem reclama do teu cônjuge, nem dos teus familiares. De nada reclama, porque reclamar é rebeldia. E rebeldia também é crueldade.
Isso também é desamor. Então, você tem os 3 pilares da saúde espiritual, de teu espírito imortal, diante da personalidade que está vivendo aqui hoje. Mas se você vive mais para a sua personalidade do que para o seu espírito imortal, de quem vai ser a culpa, se não só sua? Cada um vai fazer suas escolhas. Por isso que a gente insiste em dizer que nós precisamos ver a cada um de nós como espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. É nesse espírito imortal que está o nosso dever consciencial, diante desse Deus que está dando o que cada um precisa para o seu crescimento espiritual. É nesse sentido que Jesus vem nos estimular para que você tenha saúde, mas saúde espiritual e não saúde no corpo. A saúde no corpo comprometida foi pelos erros que você cometeu. Você tem que ir lá e reparar por você mesmo, fazendo justamente o oposto do que você fez. Entende? Ele vai trazer também a paz. E olha, que a paz, não fica pensando você que é a ausência de conflito. Normalmente você vai ver no dicionário, paz está lá escrito ausência de conflito. Mas a maior definição de paz que eu encontrei foi no livro Ação e Reação de André Luiz, quando o instrutor lá da Casa Espírita, Druso, que ele estava frequentando, diz: André, aqui eu aprendi que a paz é resultante do equilíbrio entre a fé no divino poder e a confiança em si mesmo no trabalho edificante do bem. Ele definiu a paz como o franco exercício da fé divina e da fé humana que cada criatura tem. Por isso que Jesus falou: quando tiveres fé, por menor que seja, dirás a essa montanha, transporta-se daqui para ali, e irá acontecer. Trabalhemos a nossa fé humana, esse sentimento de convicção íntima do bom proceder que eu sei que eu devo, de dever fazer. E a fé humana, esse sentimento de convicção íntima do bom proceder do Pai que é perfeito para com o Filho, nós que somos imperfeitos. No dia que a gente estiver trabalhando essa fé, você vai estar em paz. Fora isso, você não vai estar em paz. Porque aqui ele está falando da paz espiritual. Jesus falou isso para a gente. Eu vou e vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo vos dá. Dá para entender a diferença de uma coisa com a outra? Você, quando está na sua zona de conforto, sem fazer nada, curtindo a sua preguiça, a sua ociosidade, a sua procrastinação, você acha que está em paz, porque você está calmo e não tem ninguém te apurrinhando para nada. Isso é o ego, vivendo das suas imperfeições e da sua ignorância. Mas a paz que a gente trabalha, é a paz que Jesus nos dá, é a paz do nosso espírito, em que você deve desenvolver a fé em você mesmo, para praticar o bom proceder que está ao seu alcance. E depois que você fizer isso com todas as forças do seu corpo e não conseguir mais, aí você pode lançar mão de Deus, porque Ele vai suprir a tua deficiência, desde que você tenha feito a sua parte por excelência. Se não fez a sua parte por excelência, sinto muito, Deus também não vai poder te ajudar. Porque Deus vem ajudar os que trabalham e não aos que são preguiçosos, indolentes e gostam de viver na sua zona de conforto. Então, é esse ministério de amor, de saúde e paz que Jesus vai nos trazer. Se nós, pelo nosso comportamento, fizermos por onde atrair a presença dele em nossa vida, para que a gente leve o bem-estar para os nossos irmãos que estão precisando de ajuda. Já até passei um pouco da hora hoje, acho que me empolguei demais. Vamos parando por aqui, depois vai terminar a semana que vem a respeito da cura real.
Façamos a prece, somos o que atraímos. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes às tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que você mesmo atraiu por sua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está nas tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que assim seja.